Em Olinda, a cidade encantada de Pernambuco, onde as ladeiras empedradas contam histórias de séculos passados e as fachadas coloridas das casas coloniais brilham como joias sob o sol tropical, vivia Luísa, uma jovem de 19 anos que sonhava em capturar o mundo em palavras. Olinda era um lugar mágico, com suas igrejas barrocas erguendo-se contra o céu azul, o cheiro de tapioca frita misturando-se ao sal do mar Atlântico que lambia as praias próximas, e o som distante de maracatus ecoando durante as festas populares. As ruas estreitas, pavimentadas com pedras irregulares, levavam a praças sombreadas por árvores de pé, onde idosos sentavam-se para conversar sobre o tempo e crianças corriam livres, rindo alto. Era uma cidade que respirava história, com azulejos portugueses adornando as paredes e o carnaval transformando tudo em um carnaval de cores e ritmos. Para Luísa, Olinda não era apenas um lar. Era uma inspiração viva, um cenário perfeito para as histórias que ela rabiscava em cadernos escondidos. Luísa morava em uma casa antiga no centro histórico, um sobrado com varanda de ferro forjado e janelas que rangiam ao vento. A casa pertencia à sua avó, Dona Estela, uma mulher de 76 anos que era o coração daquela família reduzida. Dona Estela era uma figura icônica na vizinhança, sempre vestida com saias floridas e blusas de algodão simples, os cabelos brancos presos em um coque frouxo e um sorriso que iluminava o rosto enrugado pela vida. Ela passava os dias na cozinha, preparando receitas tradicionais como muqueca de peixe ou bolo de rolo, o aroma doce preenchendo a casa e atraindo vizinhos curiosos. «Venham provar, meus queridos», dizia ela, distribuindo pratos com generosidade. Mas por trás dessa imagem de avó carinhosa, havia um mistério que Luísa nunca questionara profundamente. Dona Estela sempre afirmava ser analfabeta. Desde que Luísa se entendia por gente, ouvia a avó repetir: «Eu sou analfabeta, minha filha. Nunca aprendi a ler nem a escrever. Você é a inteligente da família. Vai longe com esses livros». Dona Estela contava que nascerá em uma fazenda remota no interior de Pernambuco, onde as meninas trabalhavam no campo em vez de irem à escola. «Meu pai dizia que letra era coisa de homem rico», explicava ela, com um tom resignado, mas sem amargura. Luísa, crescendo sob esse mantra, admirava a avó por sua sabedoria prática. Ela conhecia remédios caseiros para qualquer mal, previsões do tempo pelo vento e histórias orais que faziam as noites parecerem contos de fadas. Mas Luísa, estudante de literatura na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, sentia uma pontada de tristeza ao ver a avó ignorando jornais ou cartas que chegavam pelo correio. «Deixe que eu leio para você, vovó», dizia Luísa, sentando-se ao lado dela na varanda, onde o sol poente pintava o céu de laranja e roxo. A varanda era o lugar favorito de Dona Estela. Dali, ela via o movimento da rua, os turistas fotografando as igrejas, os vendedores de cocô gelado gritando ofertas, e o oceano ao fundo, um tapete azul que se estendia até o horizonte. «O mar me acalma, menina», dizia ela, balançando-se na cadeira de vime antiga. Luísa adorava aqueles momentos, quando a avó contava lendas do folclore pernambucano, sobre o Saci-Pererê aprontando travessura, ou a mula sem cabeça galopando nas noites de lua cheia. Mas nunca, em todos aqueles anos, Luísa vira a avó com um livro, uma revista ou mesmo um bilhete escrito. Dona Estela evitava até os menus nos restaurantes, pedindo sempre o mesmo prato, o de sempre, por favor. E quando Luísa tentava ensiná-la a ler, a avó ria. «Deixe isso para você, minha neta. Eu vivo bem assim». Luísa, por sua vez, era uma sonhadora. Aos 19 anos, ela cursava o 2º ano de letras, com o sonho de se tornar escritora. Seus cadernos estavam cheios de histórias inspiradas em Olinda, contos sobre fantasmas nas casas antigas, amores proibidos nas ladeiras, mistérios escondidos nos conventos. Ela passava horas na biblioteca da universidade, devorando autores como Machado de Assis e Clarice Lispector, e à noite escrevia febrilmente em seu quarto, com o som do mar ao fundo. «Um dia, vovó, vou escrever um livro sobre você», dizia Luísa, rindo. Dona Estela balançava a cabeça. «Sobre mim? Uma velha analfabeta. Conte sobre coisas bonitas, menina». Mas Luísa via beleza na simplicidade da avó, na forma como ela cozinhava com amor, como contava histórias sem precisar de papel, como parecia contente com a vida que levava. A rotina delas era simples e reconfortante. De manhã,
Luísa ia para a universidade em Recife, pegando o ônibus lotado que serpenteava pela costa. À tarde, voltava para ajudar Dona Estela com as tarefas domésticas, lavar a louça, varrer a varanda ou ir ao mercado comprar frutas frescas. Nos fins de semana, elas passeavam pelo centro histórico de Olinda, visitando a igreja de São Salvador ou o mercado de artesanato, onde Dona Estela barganhava com os vendedores por uma peça de cerâmica. Veja só, Laura, isso aqui tem história, dizia ela, tocando um pote pintado à mão. Luísa adorava esses momentos, sentindo que a avó, mesmo sem ler, entendia o mundo de uma forma profunda, intuitiva. Mas havia algo que Luísa nunca questionara, o passado da avó. Dona Estela raramente falava sobre o marido, o avô de Luísa, que morrera quando a mãe dela, Júlia, era ainda criança. Ele era pescador, menina. O mar o levou. Era tudo o que ela dizia, com os olhos distantes, olhando para o horizonte. Não havia fotos dele na casa, apenas uma velha medalha de São Pedro, o padroeiro dos pescadores, pendurada na parede da sala. Luísa, crescendo sem avô, imaginava-o como um herói das lendas que a avó contava, forte, corajoso, perdido para as ondas. Sua mãe, Júlia, que morrera jovem em um acidente de carro quando Luísa tinha 10 anos, também evitava o assunto. Sua avó sofreu muito, filha. Deixe quieto, dizia ela. Assim, o passado era um território proibido, um livro fechado que ninguém ousava abrir. Tudo mudou naquela tarde quente de verão, quando o sol batia forte nas ladeiras de Olinda, fazendo-a tremular como em um sonho. Luísa voltará mais cedo da universidade, uma aula cancelada por causa de uma greve de professores, e subir as escadas da casa com um caderno na mão, ansiosa para escrever uma nova história inspirada em um conto folclórico que lera. A casa estava silenciosa, o tic-tac do relógio antigo na sala ecoando como um coração batendo. Vovó, chamou ela, mas não ouviu resposta. Curiosa, dirigiu-se à varanda, o lugar favorito de Dona Estela. E lá estava ela, sentada na cadeira de vime, com as costas encurvadas, os olhos fixos em um papel amarelado que segurava com mãos trêmulas. Luísa congelou na porta. Dona Estela lia. Seus lábios se moviam devagar, formando palavras silenciosas, e lágrimas escorriam pelo seu rosto enrugado. O papel era antigo, com bordas desgastadas, como se tivesse sido dobrado e desdobrado inúmeras vezes. Dona Estela não notou a neta imediatamente, imersa na leitura, os dedos traçando as linhas como se fossem um mapa de memórias. Luísa sentiu o mundo girar. Vovó, você está lendo, sussurrou, a voz saindo mais alta do que pretendia. Dona Estela sobressaltou-se, o papel tremendo em suas mãos. Seus olhos, vermelhos de lágrimas, encontraram os de Luísa. Minha filha, você chegou cedo. Ela dobrou o papel rapidamente, mas Luísa já vira o suficiente. Vovó, você disse que não sabia ler. O que é isso? Por que mentiu? Dona Estela baixou a cabeça, o silêncio preenchendo a varanda como uma brisa fria. Finalmente, ela suspirou, a voz rouca de emoção. Eu sei ler, Luísa. Sempre soube. Mas esse papel é o único que eu nunca consegui esquecer. Luísa se aproximou, sentando-se no chão aos pés da avó, o coração acelerado. O que é? De quem? Dona Estela abriu o papel com cuidado, como se fosse um tesouro frágil. Era uma carta, escrita em tinta desbotada, com caligrafia elegante e antiga. É do teu avô, menina. Ele escreveu antes de partir para o mar, há 40 anos. Se algo acontecer comigo, saiba que te amei em cada palavra que nunca disse. Ele era pescador, mas também poeta no coração. Luísa sentiu um arrepio. Mas por que esconder que sabe ler? Por que mentir para mim, para todo mundo? Dona Estela segurou a mão da neta, os olhos distantes, olhando para o mar ao fundo. Quando ele morreu, Luísa, o mundo desabou. Eu li essa carta em segredo, para não esquecer dele. Mas para a família, eu me tornei analfabeta, a simples viúva que vive de memórias orais. Era a minha forma de proteger o coração. Se eu não lesse mais nada, talvez a dor não crescesse. Mas essa carta, ela me mantém viva. Luísa abraçou a avó, as lágrimas misturando-se. Pela primeira vez, via Dona Estela não como uma avó forte, mas como uma mulher ferida, carregando o segredo que mudara sua vida.
E nesse momento, Luísa soube que sua própria história estava prestes a mudar. O calor da tarde em Olinda parecia derreter as pedras das ladeiras, e o som do mar ao longe misturava-se com o canto das cigarras, criando uma sinfonia que envolvia a cidade como um abraço quente. Luísa, ainda atordoada com a visão de Dona Estela lendo o misterioso papel na varanda, permaneceu parada na porta, o coração batendo forte. O papel amarelado nas mãos da avó tremia levemente, e as lágrimas que escorriam pelo rosto enrugado dela contavam uma história que Luísa nunca imaginara. A imagem da avó, sempre tão forte, tão enraizada na simplicidade da vida, agora parecia frágil, como se o peso de décadas tivesse desabado sobre ela naquele momento. "Vovó, você está lendo", repetiu Luísa, a voz tremendo, quase como se temesse que a pergunta quebrasse algo invisível entre elas. Dona Estela levantou os olhos, e por um instante, Luísa viu um lampejo de medo, como se a avó tivesse sido pega em um segredo que guardava as 7 chaves. "Minha filha", começou Dona Estela, dobrando o papel com cuidado e colocando-o sobre o colo. "Eu não queria que você visse isso. Não agora." Sua voz era baixa, quase um sussurro, carregada de uma emoção que Luísa raramente ouvirá. Ela se aproximou, sentando-se no chão ao lado da cadeira de Vime, o caderno de histórias ainda apertado contra o peito. "Vovó, você disse a vida inteira que não sabia ler. Por quê? E o que é esse papel?" Dona Estela suspirou, olhando para o horizonte, onde o mar brilhava sob o sol poente. O silêncio entre elas era pesado, interrompido apenas pelo som de um vendedor de cocô passando na rua, gritando: "Cocô gelado, fresquinho." Finalmente, a avó falou, a voz rouca, mas firme: "Eu sei ler, Luísa. Sempre soube. Mas esse papel é o único que eu nunca consegui esquecer." Luísa sentiu um arrepio, apesar do calor. "É do vovô?" perguntou, quase sem querer, como se a resposta pudesse mudar tudo o que ela conhecia sobre a avó. Dona Estela assentiu, os dedos traçando as bordas do papel com uma delicadeza que parecia reservada para algo sagrado. "É dele, sim, do teu avô, Antônio. Ele escreveu antes de partir para o mar, há 40 anos. Era pescador, minha filha, mas no fundo era um poeta. Ele não dizia muito, mas quando escrevia, ela parou, os olhos marejados, como se as palavras estivessem presas na garganta. Luísa, com o coração apertado, tocou a mão da avó. "O que diz a carta, vovó? Me conta." Dona Estela hesitou, mas abriu o papel com cuidado, como se temesse que ele se desfizesse. A caligrafia era elegante, mas desbotada, escrita com tinta azul que o tempo tornará quase cinza. "Se algo acontecer comigo, saiba que te amei em cada palavra que nunca disse." Leu ela, a voz trêmula, mas clara. Ele escreveu isso antes da última viagem. A tempestade veio e ele não voltou. Encontraram o barco dele, mas o mar levou o resto. Luísa sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Ela imaginara o avô como uma distante, ítica, mas agora ele ganhava vida através das palavras que a avó guardava como um tesouro. "Mas por que mentir, vovó? Por que dizer que é analfabeta?" perguntou Luísa, a voz misturando confusão e dor. Dona Estela fechou os olhos, como se buscasse forças no passado. "Quando Antônio morreu, eu tinha 36 anos. Sua mãe, Júlia, era pequena, como você era quando a perdi. Ler e escrever eram coisas que ele me ensinou, em segredo, antes de nos casarmos. Na fazenda onde cresci, meninas não estudavam, mas Antônio era diferente. Ele trazia livros, lia poesia para mim à noite, na praia. Depois que ele se foi, ler qualquer coisa que não fosse essa carta doía demais. Era como trair a memória dele. Então, decidi me fechar. Para a família, para os vizinhos, eu era a viúva analfabeta que vivia de cozinhar e contar histórias. Era mais fácil assim." Luísa ouvia, o coração dividido entre admiração e choque. "Mas você lia essa carta todo ano, sozinha?" Dona Estela sorriu, um sorriso triste, mas cheio de amor. "Todo ano, no dia em que ele partiu. Era meu jeito de mantê-lo vivo. Eu me sentava aqui, na varanda, e lia. Às vezes, falava com ele, como se ele pudesse ouvir. Antônio, você me deixou, mas eu ainda te amo. Era meu segredo, Luísa, até hoje." A jovem sentiu um nó na garganta. A avó,
que sempre parecerá tão forte, carregava uma ferida que nunca cicatrizara. E, ainda assim, ela cozinhava, sorria, vivia, tudo para proteger a neta, para dar a ela um lar. A noite caiu sobre Olinda, e as luzes das casas coloniais começaram a brilhar, como lanternas em um conto de fadas. Luísa e Dona Estela permaneceram na varanda, o silêncio agora mais leve, como se a verdade tivesse aberto uma janela para o passado. Você já pensou em contar isso para alguém, vovó? Sua história é tão bonita, tão triste, disse Luísa, a mente já imaginando as palavras que poderiam transformar aquele momento em um conto. Dona Estela balançou a cabeça. Pra quê? Menina, isso é meu. Só meu. Mas Luísa via algo diferente nos olhos da avó, uma centelha de alívio, como se, ao compartilhar o segredo, ela tivesse tirado um peso do peito. Naquela noite, Luísa não conseguiu dormir. Deitada em seu quarto, com o som do mar ao fundo, ela pegou o caderno e começou a escrever. As palavras fluíam como nunca antes, descrevendo a avó na varanda, o papel amarelado, o amor que sobrevivera às décadas. Minha avó sempre disse que não sabia ler, mas hoje viu o amor em suas mãos, nas lágrimas que molhavam a carta de um homem que o mar levou. Ela parou, o coração acelerado. Era mais do que uma história. Era a verdade de Dona Estela, uma verdade que merecia ser contada. Luísa olhou pela janela, onde a lua iluminava as ladeiras de Olinda, e decidiu. Precisava saber mais sobre o avô, sobre a vida que a avó escondera. Quem era Antônio? O que mais a carta guardava? No dia seguinte, enquanto Dona Estela preparava um bolo de rolo na cozinha, Luísa vasculhou a estante antiga da sala, onde a avó guardava velha livro de receitas. Entre as páginas amareladas, encontrou mais do que esperava: bilhetes, poemas, fragmentos de um passado que Dona Estela nunca mencionara. Um deles dizia: Estela, meu amor, o mar é grande, mas meu coração é maior. Luísa sentiu um arrepio. Havia mais história ali, mais segredos. Ela sabia que precisava convencer a avó a abrir o coração, não só para ela, mas para o mundo. A jornada de Luísa estava apenas começando, e Olinda, com suas cores memórias, parecia sussurrar que o amor, como as ondas, nunca para de voltar. O sol da manhã em Olinda entrava pelas janelas do sobrado, tingindo as paredes de um tom dourado que parecia trazer vida às rachaduras do tempo. O aroma de café fresco misturava-se ao doce perfume do bolo de rolo que Dona Estela preparava na cozinha, cantarolando uma velha canção de maracatu, como se a revelação da noite anterior não tivesse abalado a rotina da casa. Mas para Luísa, tudo havia mudado. A imagem da avó, sentada na varanda, lendo a carta de Antônio com lágrimas nos olhos, ainda queimava em sua mente. Ela não conseguia parar de pensar no avô que nunca conhecera, no homem que o mar levará, mas que deixará palavras tão vivas que atravessaram décadas. A descoberta de que Dona Estela sabia ler, e escolhera esconder isso por 40 anos, era como uma porta aberta para um passado que Luísa mal podia imaginar. Ela queria saber mais. Precisava entender quem era Antônio, o que ele significara para a avó, e por que o segredo fora mantido por tanto tempo. Luísa acordou cedo, antes mesmo do canto dos galos que ecoava pelas ladeiras de Olinda. Sentada na cama, com o caderno de histórias aberto, releu o que escrevera na noite anterior. Minha avó sempre disse que não sabia ler, mas hoje viu o amor em suas mãos, nas lágrimas que molhavam a carta de um homem que o mar levou. As palavras pareciam insuficientes para capturar a profundidade do que sentirá na varanda, mas eram um começo. Ela pegou a caneta e escreveu mais, tentando dar forma à emoção. Dona Estela carregava um segredo como quem carrega um tesouro. Não era analfabetismo, mas um coração partido que ela escondia do mundo. Luísa parou, o coração acelerado. Ela sabia que precisava conversar com a avó, mas temia forçar demais, abrir feridas que Dona Estela escolhera manter fechadas. Na cozinha, Dona Estela cortava frutas para o café da manhã: manga, goiaba, um mamão maduro que perfumava o ar. Ela parecia mais leve, como se compartilhar o segredo com Luísa tivesse aliviado um peso invisível. Bom dia, minha menina, disse ela, sorrindo ao ver a neta entrar. Dormiu bem? Luísa hesitou, sentando-se à mesa de madeira antiga, onde a luz do sol desenhava sombras delicadas. Não muito, vovó. Pensei em você a noite toda. Na carta, no vovô.
Dona Estela parou de cortar a manga, o olhar suavizando-se. Eu sabia que isso ia mexer com você. Você é curiosa. Como ele era? Ela riu, mas havia tristeza no som. Antônio gostava de perguntar tudo, de entender o mundo. Ele dizia que o mar tinha respostas, mas também segredos. Luísa respirou fundo, decidida a mergulhar no passado. Vovó, me conta mais sobre ele. Como vocês se conheceram? Por que ele te ensinou a ler? E por que você guardou isso tudo só para você? Dona Estela colocou a faca de lado e sentou-se à mesa, as mãos cruzadas sobre o avental florido. Seus olhos, tão cheios de história, brilhavam com memórias que ela raramente revisitava. Você quer saber, menina? Então vou contar. Mas é uma história longa e não é só bonita. Tem dor, tem saudade, tem coisas que eu mesma não entendo até hoje. Ela começou a falar, a voz lenta, como se desenterrasse cada palavra de um lugar profundo. Eu nasci numa fazenda no interior, lá em Carpina. Minha mãe morreu quando eu era pequena e meu pai achava que a escola era perda de tempo para meninas. Eu ajudava na roça, cuidava dos irmãos e nunca sonhei com livros. Até que conheci Antônio, em 1960. Eu tinha 18 anos, ele 20. Ele vinha de Recife, filho de pescadores, mas diferente de todos que eu conhecia. Tinha olhos que pareciam ver além do horizonte e falava de poesia como se fosse pão quente. Ele trabalhava na praia de Olinda, consertando redes, mas à noite lia livros e pegava emprestado de um professor. Um dia, me viu na feira, vendendo milho. Ele comprou um punhado e disse, você já leu poesia, menina? Eu ri, achando que era graça, mas ele voltou no outro dia, com um livrinho de Fernando Pessoa. Luísa ouvia, fascinada, imaginando a jovem Estela, com tranças longas e pés descalços, recebendo um livro de um rapaz que parecia saído de um conto. Ele te ensinou a ler? Perguntou. Dona Estela assentiu, um sorriso tímido surgindo. Sim. À noite, na praia, com uma lamparina. Ele lia devagar, apontando cada palavra. Eu era teimosa, achava que não ia aprender, mas Antônio era paciente. Ele dizia, Estela, o mundo está nos livros, mas também está no mar. Você vai aprender os dois. E eu aprendi, não só a ler, mas a amar as palavras. Ele escrevia bilhetes para mim, poemas curtos, escondia nas cestas de peixe que me dava. Quando nos casamos, em 62, eu já lia melhor que ele. A voz de Dona Estela tremia, mas ela continuou. Tivemos sua mãe, Júlia, um ano depois. Antônio era louco por ela, cantava para ela dormir, contava histórias do mar. Mas a vida de pescador é dura, Luísa. Ele saía em barcos pequenos, enfrentava tempestades. Em 83, ele partiu uma viagem longa para buscar atum mais ao norte. Escreveu essa carta antes de ir. Disse que era só por precaução, que voltaria logo. Mas uma tempestade veio e o barco não resistiu. Encontraram pedaços na costa, mas ele se foi. Ela parou, os olhos fixos na mesa, como se visse o mar diante dela. Luísa segurou sua mão, sentindo o peso daquela perda. E a carta? Perguntou Luísa, quase sussurrando. Dona Estela pegou o papel, que deixará sobre a mesa, e leu novamente, a voz embargada. Se algo acontecer comigo, saiba que te amei em cada palavra que nunca disse. Cuide da nossa Júlia e viva, Estela. Viva por nós dois. Ela dobrou o papel, lágrimas caindo no avental. Eu li essa carta 1000 vezes, Luísa. Era como se ele ainda falasse comigo. Mas ler outros livros, jornais, qualquer coisa, me lembrava dele e doía. Então, decidi que não lia mais. Para todos, eu era analfabeta. Era minha armadura. Luísa sentiu o coração apertar. Mas, vovó, você guardou isso tudo sozinha. Por que não contou para mamãe? Ou para mim? Dona Estela suspirou. Sua mãe era pequena quando ele morreu. Ela cresceu com raiva dele. Achava que ele nos abandonou para o mar. Eu não queria que ela soubesse que eu lia, que eu guardava ele tão perto. E você era minha luz, Luísa. Eu queria que você crescesse livre, sem o peso dessa saudade. Mas agora, vejo que talvez eu tenha errado.
O silêncio caiu sobre a cozinha, interrompido apenas pelo som de um passarinho na árvore do quintal. Luísa olhou para a avó, vendo-a de um jeito novo, não só como mulher forte que cozinhava e contava histórias, mas como alguém que sacrificará parte de si mesma para proteger o coração. Vovó, sua história é linda. Triste, mas linda. Você já pensou em contar para outras pessoas? Talvez escrevendo. Dona Estela riu, balançando a cabeça. Eu? Escrever? Isso é coisa sua, menina. Eu só sei cozinhar e lembrar. Mas Luísa já imaginava algo maior. Naquela tarde, enquanto Dona Estela voltava para suas panelas, Luísa pegou o caderno e começou a escrever mais, descrevendo a jovem Estela aprendendo a ler na praia, os bilhetes de Antônio escondidos nas cestas de peixe, a carta que sobrevivera ao tempo. Ela sentia que aquela história não era só da avó, era de Olinda, do mar, de todos que guardavam amores perdidos. Vovó, e se eu escrevesse sobre você? Um conto, quem sabe um livro? Perguntou, hesitante, enquanto ajudava a avó a lavar a louça. Dona Estela parou, o pano na mão, e olhou para a neta. Se você acha que vale a pena, minha filha, escreva. Mas não espere que eu leia. Essa carta já é o bastante para mim. Naquela noite, Luísa caminhou pelas ladeiras de Olinda, o caderno debaixo do braço, o coração cheio de ideias. O mar ao longe parecia sussurrar os versos de Antônio, e as luzes das casas coloniais brilhavam como estrelas. Ela sabia que precisava convencer Dona Estela a compartilhar mais, não só a carta, mas os poemas, os bilhetes, a história de um amor que resistira ao tempo. E talvez, ao fazer isso, Luísa encontrasse sua própria voz como escritora. Olinda, com suas cores vibrantes e seu passado vivo, parecia pronta para ser o palco dessa jornada. O entardecer em Olinda banhava as ladeiras com uma luz dourada, como se a cidade inteira fosse uma pintura viva, com suas casas coloniais em tons de azul, amarelo e coral refletindo o sol que se despedia no horizonte. O som do mar, sempre presente, misturava-se ao barulho de crianças brincando na rua e ao toque distante de um pandeiro, anunciando o fim de semana que se aproximava. Luísa, sentada no quarto, com um caderno de histórias aberto sobre a escrivaninha antiga, sentia o peso e a beleza da história que descobrira sobre Dona Estela, a revelação da avó, que sabia ler, que guardava a carta de Antônio como um segredo sagrado, havia transformado a forma como Luísa via a mulher que a criará. Não era mais apenas a avó simples, de avental florido e histórias orais. Era uma mulher que carregava um amor tão profundo que moldara sua vida por décadas. E agora, Luísa sentia que precisava fazer algo com aquela história, não só para si, mas para a avó, para Olinda, para o mundo. Durante dias, desde a conversa na cozinha, Luísa mergulhara na escrita. Suas noites eram preenchidas por palavras que fluíam como as ondas do mar, descrevendo a jovem Estela aprendendo a ler na praia com Antônio, os bilhetes escondidos nas cestas de peixe, a dor de uma tempestade que levará ao amor de sua vida. Ela relia a carta de Antônio, que Dona Estela permitirá que ela segurasse por uma noite, e cada frase parecia carregar um peso que transcendia o papel. Se algo acontecer comigo, saiba que te amei em cada palavra que nunca disse. Luísa escrevia com febre, misturando memórias da avó com a paisagem de Olinda, as ladeiras, o mar, as igrejas barrocas, como se a cidade fosse uma personagem viva na história. Minha avó escondeu amor nas dobras de um papel amarelado, mas ele brilha mais que o sol de Pernambuco, anotou ela, sentindo que aquelas palavras eram o começo de algo maior. Na manhã seguinte, enquanto Dona Estela preparava uma panela de munguzá no fogão, Luísa decidiu mostrar o que escrevera. Ela sentia um misto de nervosismo e excitação, como se estivesse prestes a revelar um pedaço de sua alma. Vovó, posso te mostrar uma coisa? Perguntou, segurando o caderno. Dona Estela enxugou as mãos no avental e sentou-se à mesa, os olhos curiosos. O que é, menina? Mais uma das suas histórias. Luísa sorriu, hesitante. É sobre você, sobre o vovô, sobre a carta. Dona Estela ergueu uma sobrancelha, surpresa, mas fez um gesto para que a neta continuasse. Luísa começou a ler, a voz tremendo no início, mas ganhando força à medida que as palavras fluíam. Dona Estela dizia que não sabia ler, mas guardava um segredo que o mar não pôde levar. Em suas mãos, uma carta falava de um amor que sobreviveu às tempestades, um amor que ela lia em segredo, ano após ano, como quem reza.
Quando terminou, o silêncio na cozinha era quase palpável. Dona Estela enxugou uma lágrima, o rosto suavizado por um sorriso que misturava orgulho e tristeza. Minha filha, você tem um domingo. Isso é tão bonito, mas tão meu. Não sei se quero que o mundo saiba disso. Luísa segurou a mão da avó, sentindo a textura áspera da pele que carregava décadas de trabalho e amor. Vovó, sua história não é só sua. É de todo mundo que já amou e perdeu, que já guardou algo tão precioso que doía compartilhar. Acho que as pessoas precisam ouvir isso. Dona Estela suspirou, olhando para o quintal, onde uma árvore de goiaba balançava ao vento. Talvez você tenha razão, menina, mas ainda não sei. Deixe-me pensar. Luísa não insistiu, mas a semente já estava plantada. Naquela tarde, ela foi à biblioteca da Universidade em Recife, levando o caderno e a carta de Antônio, que a avó permitirá que copiasse. Sentada entre prateleiras de livros antigos, com o cheiro de papel velho no ar, ela revisou o texto, polindo cada frase até que parecesse um espelho da alma de Dona Estela. Mas algo a incomodava. A história ainda parecia incompleta. Havia mais sobre Antônio, mais sobre a avó, que ela precisava descobrir. Na estante da casa, entre o livro de receitas, encontrara outros bilhetes, poemas curtos, frases soltas como Estela, meu farol, guia-me no escuro, que sugeriam que Antônio era mais do que um pescador. Ele era um sonhador, um poeta que escrevera para a esposa com uma paixão que desafiava o tempo. De volta a Olinda, Luísa decidiu perguntar mais. Enquanto ajudava Dona Estela a varrer a varanda, com o sol se pondo tingindo o céu de tons de laranja e roxo, ela tocou no assunto com cuidado. Vovó, você disse que o vovô escrevia poemas. Tem mais coisas dele guardadas? Outras cartas, outros bilhetes? Dona Estela parou, a vassoura na mão, e olhou para a neta com uma expressão que misturava relutância e curiosidade. Você não desiste, hein, menina? Tem algumas coisas, sim, mas são pedaços do passado. Não sei se vale a pena remexer. Luísa insistiu, com suavidade. Por favor, vovó, quero conhecer ele. E acho que você também quer, de algum jeito. Após um longo silêncio, Dona Estela cedeu. Ela levou Luísa até a sala, onde a estante antiga guardava mais do que receitas. De uma caixa de madeira, escondida atrás de potes de cerâmica, ela tirou um maço de papéis amarelados, amarrados com uma fita desbotada. Eram bilhetes, poemas, até um desenho rudimentar de um barco com o nome Estela escrito na proa. Ele escrevia isso nas noites em que não saía pro mar, disse Dona Estela, a voz suave. Às vezes, eu encontrava um bilhete na minha bolsa ou dentro de um cocô que ele trazia da praia. Era o jeito dele de dizer que me amava. Luísa folheava os papéis com reverência, cada palavra um pedaço do avô que ela nunca conhecera. Um poema dizia: o mar é eterno, mas teu sorriso é meu porto. Ela sentiu lágrimas nos olhos, imaginando Antônio escrevendo à luz de uma lamparina, com o som das ondas ao fundo. Naquela noite, Luísa decidiu que a história precisava ser compartilhada. Ela digitou o conto no laptop, misturando as memórias da avó com os poemas de Antônio, e criou um blog simples, com o título A Carta que o Mar Não Levou. Hesitante, clicou em publicar, enviando a história para o mundo virtual. Não esperava muito. Talvez alguns amigos da universidade lessem, talvez uma ou duas curtidas. Mas na manhã seguinte, o celular de Luísa vibrava sem parar. O conto se tornará viral. Comentários chegavam de Recife, de São Paulo, até de outros países. Minha avó também guardava cartas do meu avô. Essa história me fez chorar. É como a vida da minha mãe. Pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias, cartas antigas, amores perdidos, segredos guardados por gerações. Luísa mostrou os comentários para Dona Estela, que estava na varanda, balançando-se na cadeira de vime. Vovó, olha isso. As pessoas estão compartilhando suas histórias por causa da sua. Elas sentem o que você sentiu. Dona Estela leu os comentários, com a ajuda de Luísa, e pela primeira vez em anos, pegou a carta de Antônio e leu em voz alta, para a neta. Se algo acontecer comigo, saiba que te amei. Sua voz era firme, como se as palavras ganhassem vida nova ao serem compartilhadas. Talvez você esteja certa, Luísa. Talvez o amor dele mereça ser ouvido.
Luísa abraçou a avó, sentindo que aquele momento era um marco, não só para elas, mas para todos que haviam sido tocados pela história. Olinda, com suas ladeiras e seu mar, parecia vibrar com a energia daquele conto. Luísa sabia que a jornada não terminara. Havia mais para descobrir sobre Antônio, mais para entender sobre a avó. Mas, pela primeira vez, ela sentia que estava escrevendo não só para si, mas para o mundo que precisava ouvir que o amor, como as ondas, sempre retorna. A manhã em Olinda amanheceu com o céu de um azul tão puro que parecia pintado, as nuvens leves flutuando como plumas sobre o mar que lambia a costa de Pernambuco. As ladeiras da cidade, com suas casas coloniais em tons vibrantes de coral, azul e amarelo, brilhavam sob o sol, e o som de pandeiros distantes misturava-se ao canto dos pássaros e ao murmúrio das ondas. Luísa acordou com uma energia nova, o coração acelerado pela resposta que seu conto, a carta que o mar não levou, receberá na internet. O texto, publicado em um blog simples, havia se espalhado como as ondas que batiam na praia, alcançando milhares de pessoas em poucos dias. Comentários continuavam a chegar, de Recife a Lisboa, de pessoas que se viam na história de Dona Estela, a avó que escondia o amor em uma carta antiga, que fingira ser analfabeta para proteger o coração partido. Luísa sentia que algo maior estava acontecendo, algo que transcendia as ladeiras de Olinda e conectava corações através de memórias e segredos compartilhados. Na cozinha, Dona Estela preparava um café da manhã farto, tapioca recheada com cocô e queijo coalho, suco de caju fresco e fatia de bolo de rolo que perfumavam o ar com seu doce característico. Ela parecia diferente desde que Luísa lera o conto para ela, mais leve, como se o peso de décadas de silêncio tivesse começado a se dissipar. "Bom dia, minha menina", disse ela, sorrindo ao ver Luísa entrar com o laptop debaixo do braço. "Ainda nessa história de internet, você não para, hein?" Luísa riu, sentando-se à mesa de madeira antiga, onde a luz do sol desenhava padrões delicados. "Vovó, você precisa ver isso. As pessoas estão escrevendo para mim, contando histórias como a sua. Olha só." Ela abriu o blog e começou a ler alguns comentários em voz alta. "Minha mãe guardava as cartas do meu pai, que morreu na guerra. Nunca soube como ela suportava ler sozinha." Outro dizia: "Essa história me fez lembrar da minha avó, que escondia um diário de amor. Obrigada por compartilhar." Dona Estela ouviu em silêncio, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e emoção. "Minha nossa, Luísa, tudo isso por causa da minha carta." Ela balançou a cabeça, como se não acreditasse que sua história, tão íntima, pudesse tocar tantas vidas. "Eu nunca pensei que isso fosse importante para alguém além de mim." Luísa segurou a mão da avó, sentindo a textura áspera da pele que carregava anos de trabalho e saudade. "Vovó, é importante porque é verdadeiro. As pessoas guardam amores assim, mas às vezes não têm coragem de contar. Você deu essa coragem para elas." Dona Estela sorriu, mas havia uma hesitação em seu olhar. "Talvez, menina, mas ainda me assusta pensar que todo mundo sabe do meu Antônio agora." Luísa sabia que precisava convencer a avó a abraçar aquela nova realidade. A viralidade do conto não era apenas uma conquista sua como escritora. Era uma chance de dar voz à Dona Estela, de transformar o segredo que ela carregara por 40 anos em algo que curasse, não só a ela, mas a outros. "Vovó, que tal se a gente fizesse algo juntas? Tipo, ler sua carta em voz alta, talvez num evento aqui em Olinda? As pessoas adorariam ouvir você." Dona Estela riu, balançando a cabeça. "Eu? Ler na frente de gente? Você tá louca, menina. Isso é coisa sua, de escritora." Mas Luísa viu uma faísca nos olhos da avó, um brilho que sugeria que, talvez, ela estivesse pronta para deixar o passado sair da sombra. Naquela tarde, Luísa caminhou pelas ladeiras de Olinda, o caderno debaixo do braço, pensando em como dar o próximo passo. A cidade parecia vibrar com a energia do conto. Nas praças, turistas tiravam fotos das igrejas barrocas, enquanto moradores locais conversavam sobre o conto da carta que estava circulando. Uma vizinha, Dona Clara, que vendia artesanato no mercado da Ribeira, abordou Luísa. "Menina, li sua história no celular da minha filha. É sobre sua avó, né? Eu também tenho uma carta antiga, do meu noivo que foi embora para São Paulo. Você me fez lembrar dele." Luísa sorriu, tocada. Dona Clara,
A senhora já pensou em compartilhar essa carta? Talvez inspire alguém. A mulher riu, mas seus olhos brilharam. Quem sabe, menina? Quem sabe? Inspirada, Luísa decidiu organizar um evento em Olinda, algo simples, mas significativo. Uma noite de leituras na Praça do Carmo, onde pessoas poderiam compartilhar cartas, poemas ou histórias de amor que guardavam em segredo. Ela passou a semana planejando, com a ajuda de amigos da universidade e de comerciantes locais que se empolgaram com a ideia. Vamos chamar de Noite de Cartas, sugeriu uma colega de letras, Ana, que ajudava a espalhar a notícia nas redes sociais. Luísa imprimiu folhetos, colou-os nas ladeiras e conversou com o padre da igreja do Carmo, que cedeu a praça para o evento. Mas o maior desafio era convencer Dona Estela a participar. Vovó, você não precisa ler sozinha. Eu posso ler com você, ou só ficar do seu lado. Mas acho que as pessoas precisam te ouvir, disse ela, enquanto ajudava a avó a preparar uma panela de moqueca para o jantar. Dona Estela hesitou, olhando para o mar pela janela da cozinha. Luísa, eu passei a vida escondendo isso. Ler na frente de estranhos é como abrir meu coração para todos. Não sei se consigo. Luísa tocou o ombro da avó, com suavidade. Você não vai estar sozinha, vovó. Eu estarei lá, e as pessoas que virão, elas já conhecem sua história. Elas querem te ouvir porque sentem o mesmo. Após um longo silêncio, Dona Estela assentiu, quase imperceptivelmente. Tá bom, menina, mas só porque é você pedindo. E só vou ler a carta. Nada mais. O dia do evento chegou e a Praça do Carmo transformou-se em um palco vivo. Lanternas de papel pendiam das árvores e um pequeno palco foi montado, com cadeiras espalhadas pela praça. O som de um violão ecoava, tocado por um músico local, enquanto o cheiro de tapioca e acarajé preenchia o ar, vindo das barraquinhas improvisadas. A multidão era maior do que Luísa imaginava. Moradores de Olinda, estudantes de Recife, até turistas que ouviram falar do evento. Luísa subiu ao palco, o coração batendo forte, e apresentou a noite. Hoje, vamos compartilhar histórias de amor, de perda, de segredos guardados. Minha avó, Dona Estela, inspirou isso tudo. E agora, ela vai ler a carta que mudou nossas vidas. Dona Estela subiu ao palco, hesitante, a carta amarelada nas mãos. A multidão fez silêncio, e Luísa segurou a mão da avó, dando-lhe coragem. Com a voz trêmula, Dona Estela começou. Se algo acontecer comigo, saiba que te amei em cada palavra que nunca disse. Cada palavra parecia ecoar na praça, como se o mar ao longe respondesse. Quando terminou, lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela sorriu, olhando para a multidão. Agora posso ler em voz alta. Que o mundo saiba, o amor não morre. A praça explodiu em aplausos, e Luísa abraçou a avó, sentindo que aquele momento era a culminação de tudo que haviam vivido. Outras pessoas subiram ao palco, compartilhando suas próprias cartas e histórias. Um homem idoso leu um poema que escrevera para a esposa falecida. Uma jovem estudante mostrou um bilhete que encontrara no sótão da mãe. Até Dona Clara, a vendedora de artesanato, leu a carta de seu noivo com lágrimas nos olhos. Luísa observava, emocionada, percebendo que a história da avó havia aberto uma corrente de memórias, conectando pessoas que nunca se conheceram. O evento terminou com um músico tocando uma versão suave de Asa Branca e a multidão cantando junto, sob o céu estrelado de Olinda. Na manhã seguinte, Luísa e Dona Estela decidiram fazer algo para eternizar aquele momento. Inspiradas pelo evento, elas pintaram um mural na parede externa do sobrado, com a ajuda de amigos da universidade. O mural mostrava um barco navegando sob um céu cheio de estrelas, com palavras da carta de Antônio escritas em letras delicadas. O amor não morre. Vizinhos paravam para admirar, e turistas tiravam fotos, transformando o sobrado em um ponto de peregrinação para quem conhecia a história. Dona Estela, pela primeira vez, parecia em paz com o passado. Você estava certa, Luísa. Compartilhar isso me libertou, disse ela, enquanto pintava uma estrela no mural, os olhos brilhando. Luísa voltou ao blog, agora com milhares de seguidores, e escreveu um novo texto, descrevendo a noite na Praça do Carmo e o mural. Minha avó me ensinou que o amor é mais forte que o mar, mais duradouro que o tempo. E agora, Olinda carrega essa história nas suas ladeiras.
O texto gerou ainda mais comentários, e pessoas começaram a enviar fotos de seus próprios murais, inspirados pela história de Dona Estela, cidades tão distantes quanto Salvador e Porto Alegre. Luísa sentia que encontrara sua voz como escritora, mas, mais importante, sentia que ajudara a avó a encontrar paz. Naquela noite, sentadas na varanda, Luísa e Dona Estela olharam para o mar, onde a lua refletia como um espelho. Vovó, você já pensou em escrever algo? Talvez um poema, como vovô fazia, perguntou Luísa, sorrindo. Dona Estela riu, balançando a cadeira de vime. Quem sabe, menina, talvez eu escreva, mas por enquanto vou deixar você contar nossas histórias. Luísa abraçou a avó, sentindo que, juntas, haviam transformado a dor em arte, o silêncio em vozes. Olinda, com suas cores e seu mar, parecia sussurrar que o amor, como as ondas, sempre retorna, e agora o mundo sabia disso.